Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Pílula de Kotlin da Chicora Labs. Eu sou o Chico Razia, seu colega e parceiro de estudo. Hoje nós vamos continuar explorando o fluxo de dados dentro do aplicativo. E esse vídeo vai ser bem especial, porque hoje nós vamos retomar alguns conceitos do data binding, mas também vamos trabalhar um pouco com injeção de dependência com o Koin, vendo como que a gente pode usar a injeção de dependência para simplificar e muito a estrutura e o fluxo dos dados dentro do nosso app. Nós vamos continuar trabalhando com o app Anagrama, esse joguinho aqui sobre o nome das frutas, e nós vamos fazer várias otimizações. Nós vamos extrair nossa lista de palavras para uma classe à parte. Nós vamos fazer a injeção de dependências no ViewModel usando o Koin. E nós vamos compartilhar o ViewModel entre os fragmentos para fazer com que seja ainda mais simples e mais direto o nosso fluxo de dados. Para acompanhar essa atividade, entre aqui no repositório, deixei o link aqui embaixo, e baixe o commit mais atualizado, porque eu já deixei algumas coisas prontas para a gente não perder tanto tempo no vídeo, porque hoje realmente tem bastante coisa para fazer. Todos prontos e todas prontas, então vamos lá. Abrindo aqui o Android Studio, nossa primeira atividade, nossa primeira tarefa é extrair a lista de palavras do ViewModel para um arquivo à parte. Só vou rolar ele aqui até o final. E quem vem acompanhando lembra que a gente tem uma lista de palavras aqui dentro desse aplicativo. Então tem centenas e centenas de linhas de código que na verdade não pertencem aqui dentro, né? Pensar, eu tenho uma lista de palavras com nomes de frutas, e se eu quiser trocar essa lista, eu tenho que mexer aqui no meu ViewModel? Não faz muito sentido, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou só abrir aqui o navegador e vou criar um novo pacote. Vou chamar de DAO, um Data Access Object. É meio exagero chamar de DAO, mas assim, é uma maneira simples e fácil de reconhecer o que a gente está fazendo aqui. Beleza, eu só cliquei aqui na chavinha para compactar o código e ficar mais fácil de copiar. Então eu venho aqui no pacote DAO, clico com o botão direito, New, Kotlin Class, e eu vou chamar de palavra DAO. Beleza, vamos adicionar aqui ao Git, né? Vamos voltar lá no nosso ViewModel. Vamos lá. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa linha de código aqui, né, esse atributo. Vou recortar ele daqui e colocar ele aqui como atributo da minha classe nova. E essa classe, ela só vai ter um método, uma única função, que vai ser a função getLista. O que essa função aqui vai fazer? Nós queremos que ela retorne uma lista de strings, né? Uma lista de palavras. Então vamos usar aqui a OneLine Function, que fica mais fácil. E tem uma coisa que é uma boa prática, sempre que a gente trabalha com listas, é nunca expor a lista em si aos métodos externos, às outras classes. Então nós vamos chamar a coleção Collections aqui, né? A classe Collections. Collection. E vamos pedir que ele retorne uma unmodifiable list. Collections.unmodifiable list. Passando a nossa lista de palavras como parâmetro. Com isso, quando a nossa palavra DAO for acionada, quando nós pedirmos pedirmos a lista, nós não vamos receber a referência direta a essa lista aqui, e sim uma cópia dessa lista, uma cópia que não pode ser modificada. Isso vai evitar vários errinhos e vários problemas de segurança com os dados aqui. Então, a nossa palavra DAO já está concluído. Agora, a tarefa número 1 concluída, vamos rolar lá para cima. E a nossa próxima tarefa aqui é colocar esse palavras DAO como uma dependência do nosso ViewModel. O que isso quer dizer? Eu quero ter ele como um parâmetro, como uma propriedade do meu ViewModel que eu possa acessar diretamente. Então, vamos lá. Declarando aqui no construtor, né? Private val palavra DAO, um objeto do tipo palavra DAO. Bacana. Agora que eu tenho a palavra DAO aqui, eu posso ter ele eu posso chamar a lista de palavras a partir dele, a partir do nosso DAO. Então, aqui no método que cria o segredo, eu quero que ele sorteie uma palavra que está onde? Que está na lista, ali no palavra DAO. Bem bacana. Parece meio para parecer um pouquinho esquisito, mas por que eu não passei simplesmente aqui e coloquei ele como
objeto instanciado? Eu estou pensando na flexibilidade do código. Se eu quiser mudar a minha lista de palavras, eu não quero mais uma palavra que vem aqui dessa lista, eu quero pegar outras palavras, eu quero pegar de outro repositório, de outra origem, eu não fico preso a um objeto que está sendo instanciado aqui. Eu simplesmente passo essa dependência para o meu ViewModel. Legal, então nossas primeiras 3 tarefas já estão concluídas. Agora vai começar a parte divertida. Quem já é fã do canal deve ter visto outro vídeo sobre injeção de dependências com Koin. Vou deixar o link aqui em cima. Dá uma olhadinha lá, que aquele vídeo eu cubro toda a parte de setup inicial, declaração das dependências, a criação dos arquivos principais que nós precisamos e tudo mais. Beleza. Já deixei isso tudo pronto para a gente não perder muito tempo aqui nessa aula. Então eu venho aqui no navegador de arquivos, no pacote DI, de Dependency Injection, e já tenho o arquivo appmodule.kt. Nesse arquivo eu declaro os meus módulos. Então eu tenho os módulos de ViewModel, né? ViewModel Modules. E agora eu vou criar uma lista aqui. Module, abre e fecha chaves. Preciso importar, né? Porque é uma classe do Koin, né? E nesse array aqui, nessa lista, eu vou colocar os nossos ViewModels, né? Então, digito aqui ViewModel, abre e fecha chaves, eu preciso importar ele aqui. E aqui dentro eu vou dizer o nome da minha classe. No caso é a classe MainViewModel. Beleza. Mas ele ainda não está compilando. Por quê? Porque o nosso ViewModel tem uma dependência. Vamos voltar lá no nosso arquivo de ViewModel. Veja que nós passamos aqui a palavra DAO como dependência desse ViewModel aqui. Mas tem 2 maneiras de resolver isso aqui. Uma maneira que a gente chama de maneira não estruturada é por meio de uma expressão lambda. Isso é bem interessante, a gente já usou no outro vídeo. E eu poderia dizer o seguinte aqui, olha, receba uma objeto tipo palavra DAO e jogue aqui no meu ViewModel. Instancie meu ViewModel a partir dessa palavra DAO. Mas veja que já está reclamando, isso aqui é uma novidade. Já está depreciado. Isso aqui funciona, mas é um pouquinho perigoso. Porque eu não tenho a segurança de tipo. Quando eu for instanciar esse meu objeto, posso passar qualquer outra coisa e aí o Android vai tentar instanciar o meu ViewModel e vai quebrar o aplicativo. Então nós vamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente e a maneira mais recomendada pelos desenvolvedores do Koin. Nós vamos criar outro módulo aqui, que vai ser o DAO Modules. Outra lista de módulos também. Módulo, abre e fecha aspas. E, bom, o nosso DAO vai ser uma instância única, né? Nós temos um único DAO. Então, eu declaro ele como single, abre e fecha chaves. E aqui dentro, eu coloco a classe que nós criamos ali, palavra DAO. Beleza. E agora, vem uma palavrinha mágica aqui do Koin. A palavra mágica get. Vejam que interessante isso, pessoal. Eu tenho uma lista de módulos que são DAO módulos. Um deles é a palavra DAO. E eu tenho uma lista de módulos que são ViewModels. MainViewModel. O MainViewModel depende de uma instância da palavra DAO para funcionar. Quando eu falo aqui, indico aqui para o Koin o get, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente instanciar a palavra DAO e passar como dependência quando eu pedir para criar o ViewModel. Então eu não preciso ficar me preocupando em passar ele como parâmetro em mais nenhum outro ponto do meu aplicativo. Isso é fantástico, não é? Bom, só para concluir essa parte aqui do Koin, nós precisamos... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu encerrar essa tarefa aqui, né? E para concluir esse setup inicial aqui do Koin, nós vamos aqui na classe AppApplication, só vou aumentar aqui, e nós vamos dizer para ele quais são os módulos que nós queremos adicionar aqui no Start Koin, né? Então ele vai iniciar o Koin com quais módulos? Os módulos que vêm da variável ViewModel Modules e os que vêm
da All Modules. Beleza, tarefa número 5 concluída. E nosso setup inicial do Coin já está feito. Muito legal. Agora o Coin vai ficar responsável por instanciar os nossos View Models. Agora nós precisamos falar isso para os Fragments. Vamos lá. Bem, o nosso primeiro Fragment é o Main Fragment. Deixa eu aumentar o texto aqui para vocês enxergarem melhor. Fechar o navegador de arquivos aqui do lado. E nós vamos mudar a maneira de instanciar o View Model. Não vamos mais usar o Late Init. Deixa eu apagar a linha inteira. É melhor. Vamos lá. Vamos declarar uma val aqui. Main View Model do tipo Main View Model. E agora nós vamos delegar a criação. Eu poderia delegar ela simplesmente com by View Model, que já funcionaria. O Coin receberia essa instrução e me retornaria um View Model aqui. Mas vamos pensar no nosso app aqui um pouquinho. Eu tenho duas classes, né? Eu tenho duas telas. Eu tenho uma tela de jogo, aqui uma tela de jogo, né? E eu tenho uma tela de Game Over. E cada uma delas tem um View Model diferente. E a nossa ideia é ter um único View Model, um View Model compartilhado. Compartilhado em inglês é shared. Bem, existe um outro delegate do Coin, que é o Shared View Model. Shared View Model. Que significa o quê? Que ele vai criar uma única instância desse View Model e compartilhar ele por entre todas as entidades, todos os fragmentos, todos os activities que acessam esse mesmo View Model. Então é isso que nós vamos usar aqui. E legal. Agora nós podemos eliminar essa referência ao View Model Provider. Não é mais necessário, né? Nós estamos obtendo o nosso View Model por outro caminho. E a nossa tarefa número 6 já está concluída. Bem, eu falei que nós vamos compartilhar o View Model entre o fragmento principal e o fragmento de Game Over. Então vamos lá para o nosso fragmento de Game Over. E aqui tem bastante coisa para fazer. Bom, primeira coisa, nós vamos, da mesma maneira que nós criamos o nosso View Model lá por meio do Shared, aqui nós vamos instanciar o Main View Model também, né? Por meio do Shared View Model. Shared View Model. Beleza, legal. Com isso, nós vamos eliminar a referência ao Game Over View Model aqui. Vamos lá. E nós também vamos eliminar a referência aos argumentos aqui que estão vindo via nave args. Eu acho que você deve estar um pouquinho assustado, que nem eu, mas vamos com fé que vai funcionar. Vamos lá. Bom, nós não temos mais o Game Over View Model, né? E ele ainda tem aqui uma referência ao binding do Game Over View Model. Isso veio lá do arquivo XML. Só vou fazer mais uma alteraçãozinha aqui. Eu vou eliminar essa chamada aqui aos nave args antes de entrarmos no nosso arquivo XML. Então aqui foi tarefa 7, tarefa 8 concluídas. Beleza, aqui ainda ficou um errinho de compilação, mas nós já vamos corrigir isso aqui. Agora nós vamos lá para o nosso fragmento, nosso arquivo XML do Game Over. E nós temos um binding aqui que dependia justamente do nosso Game Over View Model. E nós não queremos mais isso aqui. Nós queremos acessar o Main View Model. Então, ficou estranho, vamos lá. Nós queremos acessar o Main View Model, letra minúscula, né, que é o nosso padrão. Então, ao invés de iniciar essa variável com esse tipo aqui, com essa classe Game Over View Model, nós criamos uma classe que use o Main View Model. Então digito aqui, Ctrl espaço duas vezes, vamos ver se ele autocompleta pra gente. Pronto, conseguiu. Beleza. Agora nós vamos procurar os pontos em que essa variável era acessada. No caso, era o nosso text view de pontuação final. Então venho aqui e modifico mainViewModel.score. O que eu estou fazendo aqui? Só para a gente entender melhor. Ao invés de passar a pontuação via nave args, alimentar o Game Over Fragment só para conseguir reproduzir essa informação aqui na tela de Game Over,
nós estamos acessando diretamente a informação do score lá no ViewModel, no ViewModel onde são mantidas as nossas regras do jogo. Então, deixa eu voltar aqui no nosso fragmento. Então é isso. Então o jogo vai terminar, mas como o ViewModel é compartilhado, eu não preciso transferir os dados de um lugar para o outro. Eu só acesso a variável diretamente aqui no nosso fragmento de Game Over e coloco ali na nossa text view com a formatação. Ufa, tá quase lá. Então, tarefas 10 e 11 concluídas. Fragmento aqui. Nós não temos mais esse binding aqui, não. Nosso binding agora é com o main ViewModel e o objeto que nós passamos é o main ViewModel, a instância do ViewModel que foi criada aqui dentro. Você deve ter achado estranho que eu pulei a tarefa 9, né? O to-do número 9. Então nós vamos voltar lá na nossa tela principal. E o to-do número 9 diz respeito aos directions, né? Nós estávamos usando o naveargs, nós estávamos passando as informações via ação, né? Criava uma ação e essa ação carregava as informações lá para o fragmento de destino, né? Nós não vamos mais usar isso aqui. Só que para eliminar aqui, ele tem que eliminar ele precisa eliminar isso em 2 pontos. Eu preciso tirar isso aqui tirar essa declaração da pontuação aqui no método navega para game over e preciso tirar ele aqui na minha chamada da direction, né? Só que já não está compilando. Por quê? Porque lá no mobile navigation, vamos lá, no nosso arquivo no nosso grafo de navegação, nós dizemos que o nosso fragmento de game over espera um argumento. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar esse argumento aqui. Com isso, a nossa action já não espera mais um argumento via parâmetro aqui. Legal. Se não funcionar de início, dê um Ctrl F9 para fazer uma nova build do projeto que deve funcionar. Beleza, tarefa número 9 concluída. Podemos testar o nosso app e ver o que acontece. O Android Studio conseguiu compilar e instalar. Vamos tentar jogar o nosso joguinho aqui. Acho que esse aqui é Lixia. Empatei um ponto já. Esse aqui deve ser Kinkan. Vamos lá, 2 pontos. Eu vou clicar rapidamente para ir até o final do jogo. E ele concluiu o jogo. Deu o nosso score final aqui de 2 pontos. Se eu tentar jogar novamente, veja que ele realmente está persistindo o nosso ViewModel. O jogo recomeça aqui com 2 pontos. E se eu clicar uma vez, ele já vai encerrar porque o nosso contador de rounds não foi zerado. Isso é um detalhezinho bem fácil de resolver. Nós vamos aqui no nosso modelo do jogo, no nosso main ViewModel. Nós vamos criar um novo método aqui. Um método de novo jogo. O que ele vai fazer aqui? Nós vamos zerar o nosso score. Score.value igual a 0. E o nosso round.value também vai ser 0. Para simbolizar um novo jogo. E lá no Game Over Fragment, aqui no nosso listener do clique no botão, nós vamos pedir que ele acione o método novo jogo na hora que o botão de jogo novo for clicado. Vamos compilar e testar novamente. O Android Studio conseguiu compilar e instalar. Vamos testar aqui. Nossa, tá difícil para acertar uma palavra hoje. Piqui. Vamos ver se acerta pelo menos o piqui. Um ponto. Vamos lá. E foi. Consegui fazer um pontinho. E se eu tentar jogar novamente, zera os pontos e zera a contagem de rounds. Muito bem, time. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas como vocês viram, nós fizemos muitas modificações no aplicativo. O que é interessante dessa nossa abordagem é que por meio do data binding nós tiramos responsabilidades do fragmento, né? O fragmento não é mais responsável por atualizar os componentes visuais, ele é responsável praticamente só por manter uma instância do ViewModel e
controlar a navegação entre os fragmentos, o que é bem interessante. E o View Model, nós deixamos de ter 2 View Models, passamos a ter um único que contém todas as regras do jogo. Era isso. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo. E nós nos vemos na próxima Pílula de Kotlin ou na próxima live de código da Xicoria Labs. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas.